Iniciar a gravação. Bem, boa tarde a todos. Continuando com as aulas de reposição. Lembrando que essas aulas, algumas são de reposição e outras já passou até da reposição. Foram de antecipação. Eu terminei antecipando algumas aulas para que a gente conseguisse ficar com 2 dias só para exercício. No caso, na semana que vem, sexta e sábado, vão ser aulas só de exercício. Então, hoje eu concluo todo o conteúdo do livro, é a última unidade, hoje é a 4.3. Foi bem puxado, porque mecânica dos fluidos já é uma disciplina difícil e o conteúdo é extenso. É pesado, é enorme o conteúdo de mecânica dos fluidos. Tanto que as outras disciplinas eu já terminei. E essa estou terminando hoje. Não fiz nenhuma reposição das outras no sábado. Essa eu já fiz umas 4 aulas extras no sábado. 2 para repor e 2 extras. Ainda vou fazer mais uma extra semana que vem. Na outra semana, aliás. Bem, na semana que vem nós não teremos aula, certo? Nem na sexta e nem no sábado, porque a semana que vem é a semana das provas das disciplinas Blend e das disciplinas EAD. Então, as provas vão ser de quarta a sábado. Então, a gente não pode ministrar aula, porque vocês podem estar em horário fazendo provas. Então, foram dispensadas essas aulas, não vai haver aula nesse período. Aí a gente vai aproveitar esse período para elaborar a atividade de vocês. Atividade avaliativa, laboratório, corrigir essas atividades que vocês estão enviando para a gente, as parciais. Então, tudo isso, não falta o que fazer, né, nessa semana. E eu ainda vou preparar as aulas de exercício que eu vou fazer para vocês. Então, tem muita coisa para fazer nessa semana, de quarta a sábado, que não haverá aula. Então, e na outra semana outra semana ainda haverá aula normal. Então, nós teremos a aula da sexta, que é dia 12, e no sábado eu vou dar uma aula extra para a gente resolver mais exercício. Então, a gente vai ter aula dia 12, dia 13, de resolução de exercício. E dia 19, que é na semana seguinte, que é de ontem a 15, de sexta-feira que vem 8 dias, será a 15 dias, né? De sexta-feira que vem a 15. Será a 8, aliás. A 8 é a aula, é a 15. De sexta a 15 será a nossa prova, essa atividade avaliativa. Certo? E aí vai ter uma atividade que ela vai ser feita na semana que vem. São as atividades práticas, vai ser feita na semana do dia 15. A princípio, estão dizendo que vão retornar dia 15. Esse retorno seria apenas para as disciplinas que têm prática. Mas no caso da gente, a gente não retornaria porque a nossa prática, o Ministério da Educação dividiu as práticas em onda 1, onda 2 e onda 3. Então, as disciplinas da onda 3, as práticas vão ser feitas virtualmente. Então, mecânica dos fluidos se enquadra em onda 3, então vocês vão receber um link do laboratório virtual, onde vocês vão poder estar acessando esse laboratório virtual, e um roteiro da prática. Aí vocês vão escolher um dia para agendar essa prática no laboratório virtual, durante a semana, depois da semana do dia 10 até o dia 13, por exemplo. Depois das provas, né, online. Na semana seguinte, que antecede as provas. Aí vocês vão agendar um dia para fazer o laboratório virtualmente e mandar isso, enviar, né? E eu vou estar acompanhando vocês. Para tirar alguma dúvida, vai ter um roteiro para vocês seguirem. E eu vou ler esse roteiro também, porque caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou poder estar tirando dúvida de vocês pelo Teams, ou pelo WhatsApp, qualquer meio de comunicação. Eu vou poder estar assessorando vocês nessa prática que vai ser virtual, ok? Ok, gente? Ok, professora. Ok. Então, aí é isso. Quem chegou depois, agora,
como Raí tira dúvida com os demais. Viu, Raí? Dúvida de quê, Já professora? falei aqui. Quem chegou depois da aula agora, atrasado, tira dúvida com os colegas. Porque eu já expliquei a prática, como vai ser, já expliquei as semanas de aula, já expliquei a semana de aulas extra, que a gente vai ter 2 aulas na outra semana, só de exercício. Aí, para não repetir tudo de novo, você olha como a aula está sendo gravada. A aula está sendo gravada, tem esse detalhe. Aí você depois vê o início, certo? Ok. Para a gente não ficar voltando, mas está na gravação, essa parte aí. Que é justamente a explicação do laboratório, da prova de quando vai ser e de mais 2 aulas que a gente vai ter de exercício ainda, para terminar. Hoje é a última aula de conteúdo. Ok, então vamos lá. Então, voltando aqui, começando aqui para os slides. Vocês estão visualizando? Sim. Vocês tinham alguma dúvida sobre o que eu falei agora, pessoal? Vocês que estavam aí ouvindo? Se tiver, me pergunte. Caso não, a gente já começa a aula. Não. Certo. Então, vamos lá. Então, o assunto de hoje, a gente vai estar trabalhando em cima de escoamento externo viscoso e incompressível. Então, a gente estava trabalhando o tempo todo nas outras sessões com escoamento sem viscosidade. Era incompressível, mas ele não tinha viscosidade e também não era externo, era escoamento interno. Então, na aula passada, a gente já viu casos com viscosidade, mas ainda interno. E nessa aula agora, a gente vai ver com viscosidade e externo, escoamento externo. Certo? Então, o que seriam os escoamentos externos viscosos incompressíveis? Por que eles são importantes, né? Estudar. Eles são importantes porque na engenharia, além do escoamento interno, que ocorre dentro das tubulações e dos espaços confinados, a aerodinâmica, por exemplo, que é uma área da engenharia que estuda a parte da aeronave, dos navios, dos edifícios, pontes, tudo isso existe o ar, que é um fluido também, o ar não deixa de ser, o ar atmosférico não deixa de ser um fluido, e aí esse fluido é um escoamento externo. O carro também, os carros quando estão se locomovendo, que tem o vento, né? Então é um escoamento externo. E aí a gente precisa ter um conhecimento. Não vai ser muito específico, porque quem quer seguir essa área de aerodinâmica vai para o conhecimento mais específico depois. Mas, pelo menos, uma visão geral para vocês terem uma noção do que é. Então, quando tratamos desse tipo de escoamento, a gente tem que lembrar logo de projetos de um carro, de aerofólio de um carro de Fórmula 1, por exemplo. Precisa ser bem estudado esse escoamento externo, para que, como eles andam a altas velocidades, é muito importante o escoamento externo por conta da força de arrasto. O estudo do perfil da asa de uma aeronave também. E, em ambos os casos, a gente deseja conhecer as forças de arrasto e de sustentação sobre o corpo que são geradas durante esse escoamento. Então, da mesma forma que existe força de atrito que impede um fluido numa tubulação de se locomover, a gente tem a força de arrasto que ela também vai impedir de um carro se locomover ou vai impedir que um avião decole. Então, todas essas questões, elas são importantes para que a gente possa compreender o escoamento do fluido quando se trata de escoamento externo. Certo? Então, o escoamento externo e a aerodinâmica. A aerodinâmica de corpos está intimamente relacionada com o escoamento externo. Então, quando se fala de escoamento externo, se fala de aerodinâmica. Então, já se sabe que é uma ciência bastante complexa. Então, se vocês acham mecânica dos fluidos complexa, imagine a aerodinâmica. É bem mais complexo.
No entanto, a aerodinâmica é um conceito aplicado no dia a dia da gente. Por quê? Porque a gente sabe que existe avião e a gente se questiona: como é que o avião consegue voar? Qual o motivo de uma bola de golfe apresentar cavidades na superfície, né? Ela é furadinha. E por que um objeto em queda livre atinge uma velocidade terminal? Por que um navio consegue flutuar? Então, é muito importante no projeto de automóveis, aeronaves, embarcações, edifícios também, porque o edifício consegue, né, ficar numa altura 30, 50 andares, as pontes, qualquer outro corpo que esteja imerso em um fluido externo. O estudo da aerodinâmica desses corpos imersos em um escoamento é muito importante. Então, é através da aerodinâmica que a gente estuda o escoamento externo e consegue definir as forças de sustentação, de flutuação desses objetos. Certo? Então, qual vai ser o último desafio de vocês desse conteúdo? Então, imagine que um navio super petroleiro está sendo projetado por uma empresa multinacional do ramo. O navio terá 360 metros de comprimento, 70 metros de largura, um calado, que é a altura da parte do casco, que permanece submerso, 25 metros, e velocidade de cruzeiro de 6,69 metros por segundo em água do mar, a uma temperatura média de 10 graus. Seu objetivo, como responsável por esse projeto, é utilizar-se de criatividade, de raciocínio crítico e de soluções de problemas para estimar a força e a potência requerida para vencer o arrasto devido ao atrito superficial. Uma informação crucial para o correto dimensionamento e a seleção do sistema de propulsão do navio. Então, vocês vão ter que, no final desse conteúdo, ter a capacidade de conseguir estimar essa força e essa potência requerida para conseguir vencer esse arrasto, certo? O arrasto devido ao atrito superficial da água no casco do avião. Então, vamos lá. Nesse último desafio, é importante vocês saberem quais são as variáveis relevantes para a resolução desse problema, como modelar o problema, né, através das equações, e quais são as considerações necessárias para simplificar o problema. Então, sempre o roteiro é esse. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja o projeto, onde vocês estiverem trabalhando como futuros engenheiros, sempre vai ter uma demanda de projeto. Uma vez que vocês pegam um projeto, vocês precisam saber quais são as variáveis relevantes. O projeto para projetar algo, que seria resolver o problema, né? Então, quais são as variáveis relevantes? Depois você vai ver quais são as equações, que no caso é a modelagem. Quais são as equações que você vai usar para chegar num modelo definitivo. E quais são as considerações que você deve ter no seu sistema, compreender o sistema para simplificar o seu problema, deixar ele mais fácil de ser resolvido. Então, uma vez me perguntaram, professora, você trabalhou 10 anos na área de engenharia. Teve algum projeto que chegou para você que você não sabia e ficou com medo, assim, inicialmente? Puxa, não sei fazer, e agora? Aí eu respondi todos os projetos. Eu fiz mais de 100 projetos durante os 10 anos. E todos me deram frio na barriga e todos, quando eu pegava, eu não sabia por onde começar. Porque, primeiro, que você, quando está fazendo um projeto, cada projeto ele é diferente do outro. No mínimo, ele muda o cliente. Porque a gente trabalhava, era uma multinacional, trabalhava com vários clientes. Braskem, Petrobras, Vale, diversos clientes. Nestlé, Ambev. Então, à medida que muda o cliente, já muda as normas e já muda o processo. Então, já tem, de fato, uma mudança. Mas as mudanças que já tem o projeto em si, né? E cada projeto é diferente. Então, eu nunca consegui ter essa zona de conforto para ficar num projeto igual ao que eu tinha feito anteriormente. Todos foram diferentes. E na empresa que eu trabalhava era assim, você fazia um projeto e quando começava outro projeto igual, às vezes eu pedia para ficar no mesmo.
Aí o meu gerente até me colocava, dizia, você vai ficar inicialmente só para delegar as atividades para os outros, mas eu preciso de você em outro projeto. Então, a empresa que eu trabalhava era muito dinâmica. Então, assim, cada projeto a gente termina aprendendo um pouco mais. Então, eles preferiam me colocar em um que eu não sabia nada, para que eu aprendesse a desenvolver esse projeto, porque eu já tinha adquirido essa habilidade de pesquisa, de correr atrás, do que ficar fazendo um que eu já sabia. Eles já achavam que eu ia me sublocar, digamos assim. Eu pensava assim, não, eu vou fazer mais rápido. E aí eles já entendiam que eu estava fazendo a mesma coisa e eu poderia fazer algo a mais. Então, tanto que nos 10 anos eu consegui chegar de engenheiro júnior a engenheiro pleno, engenheiro sênior, responsável de equipe e líder de equipe. No final, eu estava sendo coordenadora de equipe. Então, durante sempre na área técnica. Nos 10 anos, né? Então, mas por isso, porque sempre foram muitos desafios. Então, é normal, sempre ter projetos diferentes. O que é que vocês devem fazer? Qual era a técnica que eu sempre usava? Nunca dê prazo antes de ler o que você vai fazer. Porque quando passa um projeto para a gente, ou um problema para a gente resolver, um desafio, a gente não sabe o que é ainda. Então, eles pedem logo um prazo. Você resolve isso em quanto tempo? Em uma semana? Então, tenham paciência e diga, eu vou analisar, eu posso te dar essa resposta daqui a amanhã, por exemplo, eu posso te dar essa resposta de quanto tempo eu vou precisar? Professora, Porque vocês precisam... Oi? o menor projeto que a senhora fez demorou quanto tempo, mais ou menos? Um projeto pequeno. Um projeto pequeno, uma semana, 3 dias. Acho que eu já fiz projeto de 3 dias, mas bem pequeno mesmo. E já fiz, o maior foram 2 anos, que foi o da Renest. Tá, pega. Mas um projeto pequeno é muito chato, porque não dá tempo nem de você estudar. Na verdade, os projetos, eles são por HH, né? Então, eu já peguei um projeto que, se eu fosse contar as horas, ele seria 24 horas de trabalho. Mas eu levei para terminar ele 3 meses, porque eu coloquei uma reunião semanal para esse projeto. Eu fui fazendo outras coisas em paralelo, entendeu? Mas eu coloquei 2 horas por semana nesse projeto, porque ele era difícil e eu precisava de tempo para estudar. Então, eu precisava que ele esticasse em relação a tempo, para que eu tivesse tempo de me familiarizar com o projeto, de estudar e de conseguir fazer o projeto. Não dá para fazer em 24 horas, porque eu não tinha o conhecimento ainda. E era impossível aprender em 24 horas. Então, depende. Tem projeto que ele leva um tempo maior, mas você gasta menos horas. Porque a gente trabalha com HH, né? Com horas. E tem projeto que você trabalha todo o tempo nele. Mas tem projeto de todo tamanho. E todos são difíceis, né? Complexidade. Oi. Essas reuniões que a senhora fala, é tipo com o cliente mesmo, para tipo entender o que é que ele está precisando, ou a senhora faz com a equipe da senhora para já ir para o problema mesmo, para uma solução? Não, quando você começa como engenheiro júnior na empresa, vocês devem começar ou como trainee ou como engenheiro júnior, você vai receber uma demanda do seu superior e ele vai fazer reuniões com você para cobrar essa demanda, né? Para cobrar esse retorno do que ele te pediu. Então, a dica que eu dou é, sempre que ele te pedir algo e pedir tempo, você pede um dia para você avaliar o que você vai fazer e você depois dá o tempo. Aí, depois de um dia avaliando, como é que você faz essa avaliação? Aí você vai correr atrás do Google, de livro, de colega, estudar e tentar avaliar e conseguir entender o que você vai fazer sem perguntar nada a ele. A ideia é essa, sempre. Você só pergunta em último caso. E você filtra todas as dúvidas para, na reunião que você tiver com ele no dia seguinte, você começar falando o que você entendeu que vai ser feito, as dúvidas que você tem para ele tirar, os documentos que você precisa, as informações que você precisa. E aí, quando você tirar as dúvidas, nessa reunião com o seu supervisor, aí você diz para ele o tempo. Olha, eu acho que eu termino esse projeto aqui, em 3 semanas. Esse não é muito, é uma semana. Esse não dá, não, para terminar em uma semana. Então, assim, se você vê que você termina em 2 semanas, coloque sempre uma semana a mais, ou 2 dias a mais.
coloque sempre uma folga, porque sempre é melhor você terminar antes do que você colocar um prazo apertado e não conseguir terminar. Então, eu sempre colocava um prazo a mais e entregava antes. Colocava um prazo a mais e entregava antes. Aí isso faz você crescer na empresa, entendeu? É colocar um prazo a mais e entregar sempre antes. Às vezes eles jogam um prazo e fica pressionando você. Mas você tem que ter segurança. Você diz, não dá nesse prazo. Eu vou entregar mal feito, vai ter retrabalho. Eu prefiro demorar um pouco mais. E sempre é melhor demorar um pouco mais do que entregar errado, rápido. É melhor pensar mais, estudar mais, analisar mais e fazer bem feito do que fazer ruim, certo? O projeto. Não fazer um projeto bem feito. Então é isso. Então, o desafio de vocês vai ser esse, né? Quais são as variáveis Professora, tem gente querendo entrar na aula, professora. Tem? Deixa eu ver aqui quem é que está querendo entrar. Tem 2 pessoas, Neto e Júlio. Só lembrando que já parou de aparecer na tela do slide. Foi? De novo. Já parou de aparecer na tela do slide. A apresentação parou. Tá, eu vou colocar novamente. Certo. Agora tá? Tá, voltou. Pronto. Então, aí voltando aqui, dentro desse desafio que vocês precisam sempre, cada projeto, como eu falei, é um desafio, vocês precisam ter esse conhecimento. E isso vocês pedem um tempo, que no caso é a reunião para vocês estudarem, que será sempre quais as variáveis relevantes para a resolução desse problema. Quando se fala em variáveis, é tudo em relação à pressão, temperatura, velocidade, massa específica, tudo que você imaginar de variável velocidade que está influenciando no que você vai entregar, são variáveis que você precisa entender se são relevantes ou não. Como modelar esse problema? É conseguir separar. Que problema é esse? É um problema de massa? É um problema de movimento? Ou é um problema de energia? Então, a mecânica do fluido é dividida em 3. Você tem a parte de massa, você tem a parte de movimento e você tem a parte de energia. E você pode ter os 3 juntos. Então, você tem que analisar também isso. Fazer essa análise para saber quais as equações você vai utilizar. Você só vai conseguir definir equações se você consegue analisar isso. Então, falou em potência, falou em energia cinética, energia potencial, altura, você sabe que tem a ver com energia, vai ser conservação da energia, vai ser a equação do Bernoulli. Falou em movimento de fluido, falou em velocidade, falou em força de atrito, falou em decomposição de forças de velocidade, movimento. Falou em tração, em tensão, desalhamento, aí você já sabe que isso é movimento de fluido. Vocês vão usar as equações de movimento, equações da segunda lei de Newton, equações de movimento, equações de teorema de Stokes, todas aquelas equações de movimento e conservação do movimento. Falou em massa, vazão mássica, vazão molar, vazão volumétrica, massa específica. Aí você já sabe que isso tem a ver com massa, conservação da massa. Então, você vai usar conservação da massa, vai usar equação de continuidade e equação de conservação da massa. Ou você pode ter tudo junto e misturado, que aí você vai usar os 3, que seria o caso mais complicado. Mas existe também, certo? Mas você pode separar, tem que saber separar. E esse que a gente vai ver hoje são e tudo isso que eu falei para vocês era de escoamento interno. Agora a gente vai ver o escoamento externo. Mas dentro do escoamento externo é a mesma coisa. Precisa saber quais as variáveis são relevantes, precisa saber como vai modelar esse problema, que é as equações, os teoremas, quais são os modelos matemáticos existentes que tem, né? Que modelos eu vou usar, que equações já existem, que os autores já usam para calcular esse tipo de problema. E quais as considerações eu devo fazer para esse problema, para simplificar ele. De que forma eu posso simplificar esse problema? Posso dizer que o escoamento é estacionário e não transiente? Posso dizer que a massa específica é constante?
De que forma eu vou selecionar um volume de controle para conseguir falar que várias coisas são constantes e deixar meu problema mais simples? Então, são decisões de engenharia. Nesse caso do escoamento externo, vocês vão precisar conhecer durante essa aula o que é uma camada limite, vão precisar compreender como que se desenvolve essa camada limite no escoamento do fluido externo e vão precisar saber determinar o coeficiente de arrasto. Então, da mesma forma que existe o coeficiente de atrito nas tubulações, no escoamento interno, que vai impedir que o fluido escoe com facilidade de um ponto para outro, existe o coeficiente de arrasto no escoamento externo, que vai impedir com que um navio flutue, um avião decole, um edifício se mantenha sem balançar, uma ponte se mantenha sem balançar, por exemplo, um carro de Fórmula 1 consiga correr e vencer a velocidade do vento sem capotar, fazer aquelas curvas. Então, tudo isso é um estudo feito externamente, no ar atmosférico, que é o nosso fluido. O escoamento externo, agora a gente vai pensar no ar ou na água, no caso do navio, seria o fluido, seria o mar, o navio que está navegando lá, né? Então, vamos lá. E como vamos fazer isso? Então, calcular a força de arrasto total exercida no modelo que você escolher, no modelo matemático, você vai conseguir resolver o problema proposto. Então, o que é que a gente vai... Na primeira etapa, a gente vai estudar o que é a camada limite. Na segunda, as forças envolvidas nessa camada. E na terceira, o arrasto. Certo? Então, dentro da camada limite, a gente tem o conceito de camada limite hidrodinâmica e tem a espessura de camada limite hidrodinâmica. A gente vai entender o que é a camada limite e o que é uma espessura de camada limite. Nas forças envolvidas, a gente vai entender o que é uma força resultante sobre corpos submersos a um fluido, o que é uma força de arrasto e o que é uma força de sustentação. Na terceira etapa, a gente vai ver o que é um arrasto de atrito puro, o que é um arrasto de pressão puro e o que é um arrasto total, que seria o arrasto de atrito mais o arrasto de pressão. Então, nessa unidade, praticamente, a gente vai estar vendo isso aí. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, posso continuar? Pode. Pode sim, professor. Oi? O coeficiente da camada limite hidrodinâmica. O escoamento viscoso com elevado número de Henry sobre um aerofólio de um carro, né? Então, a gente tem aqui essa imagem, onde eu tenho um aerofólio aqui, imagina um aerofólio de um carro, e eu vou ter essas setinhas aqui que vão ser as minhas linhas de corrente. O que é a linha de corrente? É a linha de corrente do fluido. Então, imagine que o ar está passando aqui nessas linhas de corrente. E aí ele encontra esse aerofólio. Aí eu vou ter um ponto de estagnação, porque o escoamento, que no caso é um escoamento externo, vai estar vindo e chega aqui, ele vai confrontar com esse aerofólio. E aí, nesse ponto de estagnação, eu vou ter um desvio dessas linhas de corrente. Eu vou ter uma linha de corrente diferenciada, né? Ao redor desse aerofólio. E aí, como é que eu faço essa análise? Eu sei que eu vou ter uma camada limite. O escoamento da corrente livre com velocidade U choca-se com a parte frontal do aerofólio, que é essa aqui, essa parte frontal que eu falei. E aí divide-se no ponto de estagnação. Onde chega aqui esse ponto de estagnação, que é o ponto onde parou, vai se dividir. Ponto em que a velocidade é nula, circulando o corpo. Então, bateu aqui, a velocidade vai se anular e vai circular o corpo. É o ponto de estagnação. De acordo com o princípio da aderência, né, o fluido em contato com a superfície adquire a velocidade do corpo. Então, pelo princípio da aderência, a gente sabe que, por mais que o fluido venha numa velocidade, aí ele se chocou com o aerofólio. E quando ele se chocou,
essa velocidade foi para zero, né, devido ao choque, ele vai começar a desviar e se dividir. As linhas de corrente ao redor. Oi? Professora, é como a gente... Peraí, tá não tem caminho aqui. É como a gente pegasse um jato de água e jogasse na parede, e onde a água está batendo é o ponto de estagnação, né? Zero. Isso. Uhum. E aí, mas aí depois Só que a parede está parada, né? E nesse caso o aerofólio está andando. Então, na verdade, vai ter o ponto de estagnação, que vai ser onde a velocidade vai ser zero, mas depois esse fluido que vai estar escorrendo ao redor do aerofólio, ele vai ganhar a velocidade do aerofólio, certo? Porque Não entendo, é como aquele exemplo do carro que a senhora mostrou. Sim. Que bate no para-brisa e sobe. Aí, onde bate no para-brisa é o ponto de estagnação. Sim. Exato. E aí depois ele vai ganhar, então o fluido não vai ter mais a velocidade que ele tinha inicialmente, porque zerou, mas ele vai adquirir a velocidade da aderência dele com o carro, com o avião, com o navio, com o que quer que seja onde houve o choque, entendeu? Porque vai estar se movimentando. Se tiver parado, ele não vai adquirir velocidade, mas se tiver, ele vai adquirir por o princípio da aderência. Aqui, ó. De acordo com o princípio da aderência, o fluido em contato com a superfície adquire a velocidade do corpo. Então, se o corpo estiver parado, ele vai adquirir velocidade zero. Mas se o corpo estiver em movimento, ele vai adquirir a velocidade do corpo, certo? Dessa maneira, um gradiente de velocidade é gerado, dando origem à camada limite hidrodinâmica. Então, esse gradiente de velocidade que é gerado depois que o fluido se choca com esse corpo que está em movimento e vai adquirir essa velocidade do corpo, isso aí chama-se camada limite hidrodinâmica. A camada limite é justamente essa parte onde o fluido está escoando ao redor do corpo. É como se estivesse no limite de se chocar com o outro fluido que continua escoando. Por isso que se chama camada limite. Entenderam? Camada limite. Então, qual é o limite que o carro está do fluido, do vento que está passando naturalmente, né? No meio. Vai ser aquele vento que bateu no carro e com ponto de estagnação adquiriu a mesma velocidade do carro. Então, esse fluido que adquiriu a mesma velocidade do carro é a camada limite em relação ao outro fluido. Entenderam? No caso, ele ganha a velocidade do objeto que está em movimento. Isso. Aí, isso aí ele vai gerar uma camada em torno do objeto que vai proteger esse objeto do outro fluido que está arrastando tudo. Está com uma velocidade maior. Aí, isso é uma camada limite. Chama-se camada limite. Que seria a interface, onde vai fazer a interface do fluido que continua na velocidade mais rápida com esse que limitou devido ao ponto de estagnação. Entendeu? Mas no caso no caso, supondo que é o ar, se o aerofólio tivesse parado, ia ser da mesma forma, com a velocidade do vento. Não, porque se ele estiver parado, eu não vou ter camada limite. Assim, porque como é que eu vou... Cadê a velocidade se ele está parado? Vai zerar. Eu não vou conseguir gerar essa camada limite. Mas ele não está desviando de qualquer forma? O vento está vindo forte, está batendo nele, não está desviando de qualquer forma? Sim, mas ele vai chegar a um ponto que vai zerar. Quando bate, zera. E ele não vai adquirir mais velocidade. Com que ele vai adquirir se o corpo está parado? Ah, entendi. Ele não vai ficar aumentando a velocidade. Ele vai chegar a uma velocidade e parar. Ele não vai ficar aumentando a velocidade. Sim. Porque o seu corpo está parado. Entendi, é verdade. Vai ser zero e acabou. Ele vai gastar o restinho de velocidade que tiver ainda, né? Mas tem uma hora que vai zerar mesmo. E ele não tem como adquirir mais. Então, ele não vai conseguir gerar uma camada limite em relação ao outro fluido. Ao contrário de quando ele bate, que o seu corpo está em movimento. Que aí ele vai adquirir o movimento do fluido. Entendeu? Sim, sim. Tô gostando de ver. Eu gosto assim, perguntando, tirando dúvidas, assim fica bom a aula. Então, dessa maneira, isso aí é por quê? Porque vocês estudaram, tá vendo? Aí já estão mais
desenrolados. Tem que ser assim. Ficar só eu falando não dá certo, não. Dessa maneira, de acordo com o princípio da aderência, já falei, né? Dessa maneira, um gradiente de velocidade é gerado, dando origem à camada limite hidrodinâmica. Conforme o escamento avança sobre o corpo, a camada limite aumenta de espessura. Então, conforme o escoamento avança, né, sobre o corpo, essa camada limite vai aumentando a espessura dela. As camadas limite formam-se em ambas as superfícies, tanto superior quanto inferior do corpo. Então, aqui a gente tem, ó, nesse primeiro exemplo, ponto de estagnação, e essa curvinha aqui formando, que é justamente a camada limite. No segundo, dá para separar. Existe uma camada limite laminar e uma camada limite turbulenta. E que é depois. E outra camada, subcamada limite laminar. Uma subcamada limite laminar aqui dentro da turbulenta. Aí a gente vai explicar isso depois. E tem o ponto crítico de transição, né? Da camada limite em uma placa plana. Você vai ter um ponto de transição, como sempre nos escoamentos, do escoamento laminar para o turbulento. Então, você também tem ponto crítico na transição das camadas, nas placas. Aqui você tem um perfil de velocidade V0. Esse perfil de velocidade, ele está com uma velocidade constante, né? Ele está num perfil bem linearzinho. Vamos lá. Então, a espessura da camada limite. Então, camada limite, vocês já compreenderam o que é, né? Agora, o que seria a espessura da camada limite? A camada limite é usualmente definida como a distância da superfície, aí tem esse fizinho, na qual a velocidade U situa-se dentro de 99% da velocidade da corrente livre. Ou seja, a velocidade U que limita a espessura da camada limite é tal que o de U é igual, aproximadamente igual a 99U. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a espessura, eu tenho aqui, ó, um perfil de velocidade. Vocês percebem que eu tenho uma placa aqui embaixo e eu tenho perfil de velocidade. U está bem menor, aí eu tenho 0,99U e eu tenho outro U lá em cima. Então, esse perfil está formando uma curva. Está formando essa curva aqui. Essa curva é justamente a camada limite. E a espessura da camada limite é representada por esse fio aqui. É aquela história que a senhora falou do ar, né? Do fluido. O fluido com velocidade até... Isso. Então, quando eu tenho uma camada limite aqui, então, da espessura dela vai ser quanto? De 0,99U de velocidade aqui, ó, até a placa de novo. Isso aqui seria a espessura da camada limite. Então, quanto maior vai aumentando a velocidade da minha camada limite, ela zerou aqui, ó. Antes U era 0, lá na placa, quando se chocou com o carro, por exemplo. O vento chocou com o carro. Então, foi 0 a velocidade. Aí a velocidade foi Uzinho, pequeno. Então, tem uma camada limite aqui com uma espessura menor. De U até a placa, essa espessura é bem menor. E a camada limite tem uma velocidade menor. Então, à medida que essa velocidade vai aumentando, ó, 0,99U e U não está aumentando, eu vou tendo uma espessura maior da camada limite. Então, porque a camada limite vai ganhando a velocidade do automóvel. Então, ela vai aumentando a espessura dela. Então, a espessura da camada limite, no escoamento, ela tem dois comportamentos. Um para o escoamento quando ele é laminar e outro para quando o escoamento é turbulento. Então, a espessura da camada limite laminar para uma placa plana cresce de acordo com a raiz de x e possui a forma parabólica. Pode ser facilmente calculada pela expressão adimensional. Então, eu tenho essa expressão adimensional, onde eu tenho a espessura, que é representada por esse φ, dividido por x, vai ser igual a raiz de 30.000 dividido por ρ, U de x, que é a velocidade na direção x.
Isso aqui vai dar 5,48 raiz de Reynolds. Então, para que eu calcule a camada limite, quando o fluido for laminar, eu preciso só ter o número de Reynolds. Eu tendo o número de Reynolds e tendo o meu X, eu consigo ter a espessura dessa camada limite. Então, quem é esse X? É a distância da borda frontal da placa até o ponto em questão, que se deseja conhecer a espessura da camada limite. E Reynolds é o número de Reynolds calculado nesse ponto. Então, voltando aqui para a figura, essa distância aqui é a espessura, certo? O X é o quanto se deslocou aqui em relação à placa. Então, vamos supor, aqui não é o eixo X, então eu tenho X igual a 0 aqui no ponto de interseção e o meu X vai se deslocando, ó, à medida que vai formando essa parábola. Então, o X é esse deslocamento do eixo 0, considerando um plano cartesiano, à medida que o X vai andando aqui. Então, esse deslocamento, o X. Então, eu tenho que a espessura, você já sabe que é essa altura aqui, essa profundidade é a espessura. E que é o que eu vou querer, né? Eu tenho X, o X deve ser dado na questão e o número de Reynolds que eu devo calcular. Com isso, eu consigo ter a espessura da camada limite para um fluido laminar. Então, se eu perguntar qual é a espessura da camada limite para um fluido laminar, ela tem a ver com o quê? Ela é função do quê? Da distância X e do número de Reynolds. E o número de Reynolds tem a ver com ρ/d sobre μ. Então, tem a ver com a massa específica, tem a ver com a velocidade do fluido e tem a ver com a velocidade do fluido. Tudo isso está englobado no número de Reynolds. Aí você diz, a camada limite não depende da viscosidade, não, nem da massa específica, nem da velocidade. Eu pensei que dependesse. Depende, porque Reynolds, a equação de Reynolds é ρ/d sobre μ. Se é ρ/d sobre μ, eu vou ter massa específica, eu vou ter velocidade, eu vou ter diâmetro do local, né? E vou ter viscosidade. Alguém está com o áudio ligado aí que está atrapalhando. É Ângelo que está. Vou colocar no mudo aqui, viu? Para não atrapalhar aqui a aula. Deixa eu retornar. Saiu ou continua? Compartilhado, já saiu de novo. Eu vou compartilhar novamente. Bem, agora indo para camada limite quando eu tenho um escoamento turbulento. Então, quando eu tenho um escoamento turbulento sobre uma placa plana, a camada limite cresce na razão de x elevado a 4/5. Portanto, esse crescimento é quase linear. A espessura da camada limite turbulenta pode ser calculada pela expressão adimensional. Então, a expressão da camada limite aí é o φ sobre o x, 0,382 Reynolds elevado a 1/5. Então, eu tenho um número adimensional dessa camada limite, calculado também em função de Reynolds e em função de x. Certo? Então, essa é a equação para calcular a camada limite. Qual é a importância de se dimensionar essa camada limite? É para a força de arrasto. Quando eu não tenho uma camada limite bem dimensionada, o meu carro pode ser arrastado pelo vento. Em vez de eu ir para frente, o vento leva o carro para trás. Em vez do navio flutuar, o navio afunda. Em vez de o avião decolar, o avião cai. Entenderam? Fisicamente, gente. Para não ficar parecendo que é uma coisa camada limite, parece algo muito longe da realidade, né? Devido ao nome, mas não é. A camada limite é uma realidade. Ela tem a ver com o dimensionamento da força de arrasto que a gente vai ver mais para frente.
Força resultante sobre corpos submersos. Então, a gente vai ver agora a força resultante. A gente já entendeu o que é essa camada limite, que é uma barreira que cria em relação ao nosso volume de controle que a gente esteja trabalhando, né? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma força resultante, de um corpo submerso. Imagine que aqui é um navio, e eu tenho esse U aqui, que é a minha velocidade do meu fluido, que nesse caso seria a água. Então, essa água está aqui, que está onde o meu corpo está submerso. Então, eu tenho a velocidade, está vindo de uma forma linear. Eu tenho o ponto de estagnação aqui, ó, onde vai se chocar com o navio e criar aqui, gerar uma camada limite, né? Que a gente já aprendeu o que é. E eu tenho, como essa força vem nessa direção, eu vou fazer uma decomposição de força. Eu vou decompor ela para que eu consiga calcular a força resultante. Lembra que se calcula a força resultante por decomposição de força? Então, para calcular a força resultante, eu vou decompor no eixo X e no eixo Y. No eixo X, eu tenho o arrasto, que é justamente a força de arrasto que vai fazer esse navio não se sustentar aqui, não ir para frente, não vencer essa corrente de água, certo? Ela vai estar sempre querendo arrastá-lo para que ele volte para a terra, por exemplo. E eu estou querendo ir para o alto mar. Então, eu vou ter essa força de arrasto, que é justamente a água arrastando, literalmente falando, o navio para voltar lá para a terra. E eu tenho a força de sustentação no Y, que é uma força contrária à força peso, porque a força peso vai fazer o navio afundar, né? Porque o peso do navio vai levar ele para o fundo do mar. Mas aí eu tenho a sustentação, eu tenho que ter uma força de sustentação. Tem que ter a força de ação e reação. Eu tenho que ter uma reação sustentando o navio aqui para que ele não naufrague. Essa sustentação é o empuxo, professor? Não, o empuxo já acontece no avião. O empuxo é a força que faz o avião ficar no chão, que não quer deixar ele flutuar. Aí eu preciso... desculpa. O empuxo é a força que vai fazer o avião decolar. E eu preciso vencer a resistência, que é a força que não quer deixar o avião decolar. Então, eu chamo empuxo... Não, será a mesma coisa. Sim, aí eu arrasto... A gente estudou empuxo aí no mar também. Similar, é similar. Seria a mesma coisa que empuxo, só que a gente chama sustentação para fisicamente ficar mais compreensível em relação aos conceitos. Entendeu? Porque a gente estudou em outra matéria que era empuxo. Entendi. Empuxo. Mas porque assim, a gente vai ter é como a força peso, de todo jeito, mas quando a gente fala do avião, a gente não fala resistência? Não deixa de ser o peso do avião que está fazendo ele ficar lá, parado. Mas a gente chama resistência, que é a resistência do solo para que ele não decole. E aí o empuxo é o que vai fazer ele flutuar. Nesse caso, que vai fazer ele decolar, desculpa. Aí, nesse caso, a gente vai ter o arrasto, vai ter a força-peso, que o navio iria naufragar, e tem a sustentação, que é o que vai sustentar ele em cima, que nada mais é do que um empuxo contrário. Um empuxo contrário que a gente vê lá em fenômenos de transporte, quando a gente coloca um corpo submerso. Lá em fenômenos a gente chama empuxo mesmo, naquele teorema de Steve. Lembra? A gente chama empuxo. Mas é com a mesma finalidade, essa força de sustentação. Muda o nome para ficar mais bonito. Para a gente lembrar, fazer uma correlação que sustenta, aquilo que vai sustentar o navio na água, e empuxo aquilo que vai impulsionar o avião para subir. Então, os nomes são dados para deixar até mais fácil de ser compreendido fisicamente, entendeu? Mas, no fundo, é como eu falo para vocês, eu posso chamar do que eu quiser, o conceito físico vai ser o mesmo.
Aí, certo. Então, a força resultante eu vou precisar fazer essa decomposição, no arrasto e na sustentação. Então, fazendo a decomposição dessa força resultante, eu vou ter aqui duas outras forças, né? Ao passar por um corpo, o fluido provoca nele o aparecimento de uma força resultante, que pode ser decomposta em duas componentes. Componente X, que é a força de arrasto, componente Y, que é a força de sustentação. Mesma coisa. E o que seria a força de arrasto? Aí a gente agora vai abrir aqui, tá? A gente fez a decomposição da força em força de arrasto e força de sustentação. Então, a gente agora vai aprender o que são essas forças. O que seria a força de arrasto? A força de arrasto é a componente da força sobre um corpo que atua paralelamente à direção do movimento relativo entre o corpo e o fluido. Então, é aquela que vai fazer um movimento de arrasto em relação à força que vai estar impulsionando esse corpo para frente, né? Para ser interpretada como uma força de resistência, né, ao avanço do corpo. Então, essa força de arrasto é aquilo que eu falei, que é parecido com a força de atrito, tem o mesmo significado físico. Ela vai arrastar o avião, ou o navio, caso eu não consiga equilibrá-la, fazer a decomposição de forças e consiga equilibrá-la com outra força, né? Então, ela pode ser interpretada como uma força de resistência ao avanço do corpo. A força de arrasto pode ser decomposta em dois tipos. Eu vou ter que a força de arrasto total é igual ao arrasto de atrito e o arrasto de pressão. Então, eu vou ter o arrasto de atrito, que é o atrito da água com o navio, né? E vou ter o arrasto de pressão também. Então, a soma dessas duas é que vai me dar a força de arrasto total. E o que seria esse arrasto de atrito? Ele se divide em três tipos. Existe o arrasto de atrito puro, que é uma placa plana paralela ao escoamento. Então, você tem uma placa plana paralela ao escoamento. No caso, o casco do navio lá, que ele falou, aquela parte que está paralela ao escoamento. Esse arrasto é chamado arrasto de atrito puro, placa plana paralela ao escoamento. Esse tipo de arrasto ocorre em escoamento sobre uma placa plana paralela ao escoamento. Nessa situação, o gradiente de pressão é igual a zero. E o arrasto total é igual ao arrasto gerado pelo atrito devido à viscosidade do fluido. Logo, a força de arrasto, FD, é dada por. Então, nesse caso, quando eu tenho o arrasto de atrito em placa paralela, eu tenho que a minha força, que é a minha força FD, que é a minha força de arrasto, vai ser igual o coeficiente de arrasto, que é CD, coeficiente de arrasto, igual vezes 1/2 de ρ, a massa específica do fluido, no caso do navio, o fluido é a água, V ao quadrado, que é a velocidade de corrente livre, e A, que é a área total da superfície em contato com o fluido, certo? Então, esse é o meu primeiro modelo. O segundo é o arrasto de atrito também puro, só que a placa paralela ao escoamento de comprimento L e largura B. Então, eu vou ter um comprimento e uma largura nessa placa que está paralela ao escoamento. O coeficiente de arrasto para o escoamento laminar sobre toda a placa com velocidade de corrente livre. Então, já tem esse L aqui, tá vendo? Você percebe diferente do outro, que é as placas são paralelas e eu não tenho quase que afastamento. Nesse eu já tenho um afastamento de largura e de comprimento. Tem esse afastamento de largura e comprimento. Então, o meu coeficiente de arrasto já vai ser função de Reynolds, laminar. 1,33 dividido por raiz de Reynolds laminar. Onde eu tenho o coeficiente de arrasto, número de Reynolds e L é o comprimento. E o outro tipo é o arrasto de atrito puro também, só que em escoamento turbulento, sobre toda a placa. Então, eu tenho o escoamento paralelo à placa, o escoamento paralelo à placa com altura e largura definida,
e tenho escoamento, o escoamento turbulento sobre toda a placa, que é nesse caso aqui, onde eu vou ter uma turbulência. Imagine que o fluido não está mais seguindo as linhas de corrente do meu fluido, já está turbulenta, misturada aqui, ó, causando um redemoinho aqui, depois do meu objeto aqui, que eu considerei o meu volume de controle aqui. Então, eu não tenho mais nada laminar aqui, eu já tenho uma turbulência. Então, nesse caso, o meu coeficiente de arrasto vai depender do número de Reynolds. Então, quando o número de Reynolds estiver entre 10 a quinta e 10 a sétima, eu uso essa equação 0,0742 Reynolds elevado a 1 quinto. E quando o Reynolds estiver entre 10 a quinta e 10 a nona, eu vou usar essa outra equação 0,455 logaritmo de Reynolds elevado a 258. Então, mesmo sendo o escoamento turbulento, eu vou ter dois coeficientes diferentes, porque eles vão variar de acordo com o número de Reynolds. Porque minha turbulência pode ser pequena, média ou grande. Pequena para eu tornar desprezível e considerar laminar. Média para eu usar esse CD, um coeficiente com um Reynolds menor. E alta para eu usar um coeficiente de arrasto com um Reynolds maior. Então, dentro do escoamento turbulento, eu tenho uma variação do meu coeficiente de arrasto. Eu não posso usar o mesmo, vai depender da minha turbulência. Camada limite. Quando a camada limite for inicialmente laminar e passar por uma transição em algum ponto da placa. Imagine que você tem uma camada limite laminar e daí, do nada, ela teve uma transição onde ocorreu alguma turbulência e ela ficou num estado de transição entre o laminar e o turbulento. O que é que se faz? Eu vou ter também uma variação nos meus coeficientes. Os meus coeficientes de arrasto vão mudar. Vão ser em função de Reynolds, mas vai ser diferente. Eu vou ter dois coeficientes, um válido para Reynolds menor que 10 a sétima e maior que 10 a quinta, e outro coeficiente de arrasto para um Reynolds menor que 10 a nona e maior que 10 a quinta. No entanto, para valores de Reynolds maior do que 10, a contribuição do arrasto laminar é desprezível. Então, quando eu tiver um Reynolds muito maior, eu nem vou desprezar o laminar, vou considerar já ele no estado de transição. Vou desprezar. Então, existem vários coeficientes de arrasto que precisam serem calculados. Alguns já são tabelados, porque outras pessoas já calcularam de acordo com o fluido, já dimensionaram e já existe uma tabela nos livros, onde eu já tenho, dependendo do meu fluido, do meu Reynolds, eu consigo tabelar, pegar o meu coeficiente de arrasto e fazer minhas contas. Mas vai ter casos que o meu fluido é diferente, que o meu Reynolds não é conhecido e que eu, de fato, preciso calcular esse coeficiente de arrasto. Aí é por isso que a gente está vendo essas equações, que existe uma maneira de calcular o coeficiente de arrasto. Ele não é dado, pronto. É igual bomba, né? A gente sabe hoje em dia que existe os produtos de prateleira e os produtos que são comercializados. Então, hoje em dia, com a engenharia, o avanço da engenharia, a gente já tem diversas bombas com vazão de 40 metros cúbicos por hora, bombas de 20 metros cúbicos por hora, bombas de aquário, bombas de caixa d'água, entre outras bombas que a gente chama de produto de prateleira, porque dependendo da vazão, a gente vai lá e tem a bomba pronta, a gente compra essa bomba. Só que por que a gente aprende a dimensionar a bomba? Porque vai chegar um dado momento que a gente, como engenheiro numa empresa, numa indústria, em qualquer lugar, vai precisar trocar uma bomba. E pode ser que essa bomba, o fluido que está passando, que ela está bombeando, não seja um fluido muito conhecido. Ele tinha propriedades que eu não posso ir lá comprar uma bomba, mesmo tendo o volume certo, mas ela não está adaptada para aquele fluido. Então, eu vou ter que dimensionar uma nova bomba. Entendeu? Então, assim, a gente precisa saber fazer. E o Brasil, ele tem muitas coisas dimensionadas, mas são só equipamentos pequenos. No Brasil, a gente só tem coisa pequena. Instrumentação, bomba,
compressor, coisinhas pequenas. Se você quer um reator, um motor de destilação, um trocador de calor de grande porte, uma caldeira, já não tem mais no Brasil. Você tem que importar. Então, todos esses equipamentos de grande porte, eles vêm de fora, da Europa, né? Principalmente, Japão, vários lugares aí. E aí, é por isso que a gente precisa saber inglês na engenharia. Porque a documentação desses equipamentos, ela vem toda em inglês. E as normas, as melhores normas, que são a ASME, a API, todas elas são normas internacionais. Então, o inglês é fundamental na engenharia, porque para quem trabalha numa empresa de grande porte, a gente vai estar trabalhando com equipamentos de grande porte e provavelmente a documentação é toda em inglês. Só para vocês terem uma ideia. Então, é isso. A gente tem que entender o pequeno para ir para o grande. Então, tem que ir para compreender até se o coeficiente de arrasto que a gente pegou na tabela está certo. Se a gente não tem uma visão de que ele depende do Reynolds, que ele depende de viscosidade e tudo, a gente pode pegar um valor errado. Aí eu tenho um arrasto de pressão puro. Esse tipo de arrasto ocorre em escoamento sobre uma placa plana. Então, perceba, a gente viu o arrasto de atrito, né? Que foram 3 tipos do arrasto de atrito. Agora, a gente vai ver o outro tipo de arrasto, que é para dar resultante da força de arrasto, que é o arrasto de pressão puro. Este tipo de arrasto ocorre em um escoamento sobre uma placa plana normal escoamento, conforme a figura 418. B, que é a figura que está lá na frente. Ó. Ah, não, tá lá atrás. Já passei dessa figura. Essa figura aqui, ó. 418B. Então, essa figura aí, numa figura tipo essa, eu vou ter... esse arrasto ocorre em escoamento sobre uma placa plana normal, ao escoamento, conforme a figura 418B. E não pode ser determinado analiticamente. Ou seja, para que se determine o arrasto de pressão puro, é necessário que eu use um computador. Eu não posso estar determinando ele analiticamente porque são contas demais. Nessa situação, a tensão de cisalhamento não contribui para a força de arrasto. Portanto, o coeficiente de arrasto baseia-se em uma área frontal ou área projetada do objeto. Então, aqui eu tenho o coeficiente de arrasto CD e tenho a razão do espectro. Aí eu tenho a variação do coeficiente de arrasto em função da razão, BH. Então, lembra que lá eram 2 placas paralelas e era em função da altura e do comprimento do B e do L? O L é a mesma coisa que o H. Então, para uma placa plana fina normal ao escoamento, para os casos de número de Reynolds baseado na altura maior do que 1000, o coeficiente de arrasto depende da razão entre a sua largura B e a sua altura H. Então, nesses escoamentos, nesse arrasto por pressão, quando se fala de pressão, a altura é bem importante. Lembra da altura de coluna de líquido que eu tenho que vencer? Que significa vencer a altura de uma coluna de líquido é uma pressão, né? Então, quando se fala de arrasto de pressão, eu tenho que levar em consideração a altura. Por isso que eu levo em consideração a altura, a razão entre a largura e a altura, para calcular esse coeficiente de arrasto de pressão. Por isso que eu tenho esse gráfico, onde eu tenho o CD, essa curva aqui. O meu CD aqui, meu coeficiente de arrasto está de 0,5 a 2 no eixo Y, e no eixo X eu tenho essa razão, que vai de 0 a 20. Então, quando eu cruzo nessa curva, eu consigo tirar, quando eu cruzo a razão nessa curva, eu vou ter meu coeficiente de arrasto para um Reynolds maior do que 1000. Certo?
Para menor do que 1.000 não tenho. E aí, como eu falei anteriormente, aquela introdução que eu falei dos equipamentos de bancada, da mesma forma que existe equipamentos de bancada pronto, também existe coeficiente de arrasto já calculado. Então, eu tenho uma tabela com coeficiente de arrasto para alguns objetos que foram selecionados com reino de maior do que 10 a terceira, e eu já tenho esse valor. Então, prisma retangular, disco, anel, hemisfério de extremidade aberta voltado para escoamento, hemisfério de extremidade aberta voltado para jusante, seção em C, lado aberto voltado para escoamento, seção em C, lado aberto voltado para jusante. Então, para todos esses aqui, esses diagramas, eu já tenho um coeficiente de arrasto calculado. Então, já foram feitos esses cálculos e, no caso de uma questão que eu precise de um coeficiente de arrasto de um diagrama desse, eu não preciso mais fazer a conta. Eu já venho aqui na tabela e pego. Mas nem sempre eu vou ter pronto e aí eu vou precisar saber como eu calculo. O arrasto total é o arrasto de pressão e de atrito. Então, eu vou ter o arrasto por pressão, mais o arrasto por atrito, que vai me dar o arrasto total. Esse tipo de arrasto, ele ocorre em escoamento sobre uma esfera ou um cilindro. E, nesse caso, ambos os arrastos de atrito e de pressão contribuem para o arrasto total, que é determinado experimentalmente como função do número de Reynolds. Então, eu vou ter, né? O coeficiente de arrasto diminui com o aumento do número de Reynolds. Então, quanto mais eu tiver um número de Reynolds maior, o meu coeficiente de arrasto vai ser menor nesse tipo de esferas. Então, eu tenho o coeficiente de arrasto é constante num Reynolds de 10 a terceira a 10 a quinta. E no Reynolds maior do que 3 vezes 10 a quinta, o meu coeficiente de arrasto, ele diminui abruptamente. Então, ele vai diminuir bastante. Mas isso é para os casos de cilindro e esfera. Para o caso em que eu tenho um cilindro e uma esfera. Por exemplo, dessa forma aí. O fenômeno que mostra o escoamento sobre a mesma esfera lisa para dois números de reino distintos. Vale ressaltar que a esteira diminui drasticamente com o aumento da turbulência. Então, a gente tem aqui, ó, eu tenho essa esfera B e a esfera A. Na minha esfera A, o meu Reynolds é 15.000. E na minha esfera B, o meu Reynolds é 30.000. Qual é o que eu tenho a maior turbulência? A B, né? A B eu tenho a maior turbulência. E perceba que essa esteira aqui, ó, de fluido está diminuindo à medida que a turbulência aumenta. Então, ela é inversamente proporcional à turbulência. Quando eu tenho esferas, formato de esfera. O que é importante saber é que a ocorrência da camada limite turbulenta, ela é desejável no escoamento sobre um corpo rombudo, definido como aquele que tem forma esférica, porque a turbulência retarda a separação do escoamento, que por sua vez reduz o tamanho da esteira, diminuindo o arrasto de pressão e, consequentemente, a força de arrasto sobre o corpo. Então, só para vocês entenderem que todo o assunto está envolvido em eu ter uma forma de diminuir o arrasto sobre o corpo. Porque eu estou calculando a força de arrasto. Eu não quero que o meu corpo seja arrastado. Lembre do navio. Eu não quero que o navio seja arrastado para a terra. Eu quero que o navio consiga navegar lá para o oceano. Então, tudo que eu tenho que fazer é tentar diminuir, calcular um coeficiente de arrasto e tentar diminuir o meu arrasto. Quanto menor for o meu arrasto, mais o meu
objeto vai conseguir seguir o caminho desejado, certo? Então, se eu estou dizendo que uma turbulência vai retardar a separação do escoamento, que vai diminuir o arrasto de pressão, isso é bom. Então, apesar de vocês imaginarem, por exemplo, numa tubulação, que é um escoamento interno, num regime turbulento, numa tubulação, eu vou aumentar a velocidade do meu fluido. Ele vai, apesar de ser turbulento o meu regime, eu vou conseguir fazer o meu fluido chegar mais rápido onde eu quero. Mas eu posso ter também uma perda de carga, beleza, um atrito, tudo bem. Nesse caso, a minha turbulência vai retardar essa separação, diminuindo o tamanho da esteira e vai diminuir, consequentemente, o meu arrasto de pressão. Então, isso vai ser bom. Se eu diminuo o arrasto, meu coeficiente diminui e vai ser bom. Então, um escoamento turbulento, nem sempre ele vai trazer prejuízo para o seu processo. Vai depender do que você quer. Então, vai ter processos que é mais viável trabalhar com escoamento laminar e terão processos que é mais viável trabalhar com escoamento turbulento. Nesse caso de escoamento externo em esfera, quanto mais turbulento for, é melhor para a gente, porque vai ter um coeficiente de arrasto menor. Consequentemente, a gente não vai precisar impulsionar uma força muito maior para evitar que esse arrasto desloque o corpo para o local que a gente não quer, certo? Alguma dúvida até aí? Eu vou dar 15 minutos de intervalo agora, para quando, depois dos 15 minutos, a gente fazer o exercício, tá? Ok. Eu acho que parou aqui essa parte. Deixa eu ver se ainda tem. Ah, não, ainda tem. Melhor deixar isso para depois, junto com o exercício. Então, vamos lá. São 7h10. Então, 7h30. 20 minutos. Porque aí a gente só para uma vez. Não precisa parar 2 vezes, certo? Para agora e quando voltar eu já faço os exercícios e a gente conclui. Ok? Ok, professor, ok. Pronto, então vou tirar aqui a gravação para não esquecer que o objetivo da parada também é diminuir o número de gravação, ficar menor para a gravação. Vou desligar o microfone para não ficar barulho para você. Professora? Professora? E aí, todo mundo saiu agora.
Boa noite, de novo. Estão aí já? Estão aí, pessoal? Sim, Já professora, voltei. eu tô aqui. Tô por aqui, professora. Certo. Então, vou colocar para gravar aqui, tá? A gente fazer o exercício, fazer 2 exercícios, aí termina.